Fala pessoal, Cristiano de Moura aqui falando, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a entrevista de Felipe Luiz em relação a Pedro. Foram várias perguntas aí diretamente para Felipe Luiz, e o que chegou foi que tudo que o Pedro, tudo que saiu, né, no noticiário foi verdade. Realmente o Pedro pediu para fechar o treino porque estava se reclamando de dores. Porém, como Felipe Luiz falou, de todos os jogadores que participou dos treinamentos, da parte tática, parte técnica e parte física, o Pedro foi o último jogador aí em relação à parte física, parte tudo, né? Se pega hoje em dia o jogador não tem como mais dar migué em relação a treinamento. Por mais que você dê migué ali na parte da visão, como o próprio Felipe Luiz falou, que no olho ele já havia, né? Que o Pedro já estava fazendo corpo mole. Porém, a tecnologia de hoje mostra o esforço do jogador, aquele aparelho que fica aqui nas costas, que mede tudo direitinho em relação à intensidade, correr e entre outros. O Pedro foi o pior jogador aí da semana em relação ao esforço. Então, hoje em dia, clubes que aderem a essa tecnologia conseguem pegar o jogador na boca da botija, e quem pegou agora dessa vez foi o Pedro. O Pedro foi o pior jogador aí na parte de intensidade. Tudo isso se dá à tecnologia, quando os médicos, os especialistas, eles colocam tudo lá para averiguar. Em relação à entrevista, eu achei a entrevista estilo europeu, tá? Não vi muito assim, estilo JJ. A entrevista foi realmente estilo JJ. No tempo de JJ não tinha isso, até porque no tempo de JJ ele cobrava muito de jogador, né? Felipe Luiz, logicamente, ele cobrou muito do Pedro, que chegou um tempo que ele cansou. Eu lembro até de um episódio também que na temporada 2020, em que JJ estava cobrando o Gabigol, ele chegou até pro Diego e disse: Ô Diego, o que é que eu vou fazer com o Gabigol? O que é que eu faço com ele? Porque o Gabigol ele já não estava mais com a mesma intensidade que ele vinha de 2019. E se deu até uma entrevista em relação a isso, né? E ele falou que após isso ele falou que o Flamengo perdia para ele mesmo em relação a tudo isso. E o Pedro em relação ao que ele está fazendo, ele não está prejudicando, logicamente que ele está prejudicando o clube, está prejudicando a torcida, está prejudicando os próprios companheiros que precisam dele lá, porque Pedro em relação a fazer gol, não tem no Brasil. O homem é letal mesmo em relação a isso. Porém, ele precisa mostrar que está interessado nesse projeto do Mengão, em correr e fazer gol, entre outros, né? A gente vê que o próprio Thomas Müller, do Bayern de Munique, aos 35 anos, ele mesmo falou que se eu, com 35 anos, tô correndo pro time, volto para marcar, vou para ataque, corro pro meu time, porque um jovem de 25, 26 anos não pode correr. E o Pedro tem apenas 28 anos, e o Pedro tem capacidade de tudo isso aí que o Pedro já conseguiu performar em relação a correr atrás aí e aguentar os 90 minutos. Logicamente que o Pedro, a sua função é muito boa da parte do Flamengo, porque ele é um jogador que segura muito bem a bola, ele dá passe, ele faz gol. Então, não há hora que o Flamengo precisa mesmo, até drible, o Pedro é muito bom nessa área também, faz gol de cabeça, faz gol com a esquerda, com a direita. Mas só que aquele ditado, se nem nos treinamentos ele está tendo intensidade, quando ele vai para o jogo, ele também não vai conseguir render. Infelizmente é isso. O treino é quem vai dizer. Hoje, o treino é quem diz quem vai jogar, quem vai ser titular ou não. Intensidade hoje em dia nos treinamentos é tudo, tá? Se o Pedro não fizer por onde ele merecer estar entre os titulares, realmente eu acho que ele vai ser realmente negociado aí pelo Flamengo.
que o Felipe Luiz falou agora foi totalmente a verdade. Ele não falou nenhuma mentira. Ele poderia muito bem inventar mentira ou algo do tipo, mas não, ele não foi falso, né? Ele falou, com certeza ele deve ter chegado para Pedro e tudo que ele falou é verdade. O Pedro é o melhor 9 que tem no Brasil, porém ele não está demonstrando isso aí. Para ele conseguir chegar a esse patamar, ele vai ter que treinar com mais intensidade. Agora eu não sei também se ele pode estar com medo aí do joelho ou algo do tipo, mas para ele rever isso aí, ele tem que ver com a parte psicológica em relação ao joelho, porque às vezes pode o cara estar com medo de se machucar novamente, já está próximo à Copa do Mundo aí. E a gente sabe que no Flamengo a exigência aí é muito alta, principalmente com o Felipe Luiz, que é um cara que vive futebol. É o cara que vive aí futebol, passa horas e horas aí estudando tanto o time para melhoria quanto o adversário. Vocês viram aí que a intensidade do Flamengo não caiu nem no segundo tempo, pelo que eu percebi o time está muito bem. Já no final aí o time ainda foi para cima ainda, logicamente que mudou algumas peças, mas mesmo assim foi muito bem, conseguindo aí o segundo gol do Mengão. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, que tudo só depende do Pedro, né? Se ele se ele não quiser mais permanecer no clube, ele vai fazer de tudo para sair, né? Agora, se ele realmente quiser continuar no Flamengo, o salário do Pedro aí é altíssimo, 1.100.000 reais, né? Quando ele se machucou, o Flamengo chegou, deu todo o apoio aí para ele, pagou em dias. Então, se fosse um clube aí que atrasasse salário, que tivesse com direitos de imagem atrasado, salário atrasado, eu ficava até do lado do jogador, porque enfim, o cara precisa receber. Mas o cara recebe em dias direitinho e faz jogo corpo mole aí com o treinador e com o time, até mesmo com os companheiros. Já pensou se o Pedro tivesse em alto nível ali no Mundial de Clubes? Pedro era titular com certeza, né? Pedro era titular. O cara faz muito gol. Infelizmente, ele caiu muito de rendimento. O Felipe Luiz mesmo falou isso aí, que ele foi o pior, né? E a gente espera que o Pedro se recupere. Se ele não se recuperar, que seja no final seja bom para ele e para o Flamengo, porque para ele ficar no clube desse jeito aí pode contaminar o ambiente, pode contaminar os outros jogadores. E isso aí não é bom, até porque o Flamengo está aqui, ó, decolando aos pouquinhos novamente. Gostei muito do estilo de jogo do Flamengo. Cara, eu gosto muito desse estilo aí do Felipe Luiz, do toque de bola, coisa linda, maravilhosa. O que precisa mesmo é só pezinho na forma para fazer os gols. Pessoal, no demais é isso aí. Espero que o Pedro se recupere o mais rápido possível para estar fazendo vários gols, altos gols, muitos gols aí. E quem sabe ele pode chegar a ser até artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, porque o homem faz gol, viu? Espero que dê tudo certo aí no final das contas. Valeu, forte abraço.